Bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje vamos entrevistar professor Dr. Gabriel Pastore. Ele é cirurgião buco-maxilofacial e nós vamos falar sobre bruxismo, né? Um problema frequente, mas que aumentou muito a incidência nos últimos anos. Uma parte disso por causa do estresse e da época da pandemia. Pessoas que tiveram problemas dentários sérios, problemas de dores de cabeça, problemas de fadiga da articulação, e ele vai poder nos orientar melhor. Ele é fera no assunto, principalmente na parte de trauma. Ele é formado pela Unicamp, ele fez também uma parte da bucomaxilofacial na Faculdade de Medicina da USP, ele é mestre também pela USP e é doutor pela Unicamp, tá? E atividades acadêmicas, ele tem um currículo muito grande, ele é professor de PEG da pós-graduação da IEP, tá? Que é do Hospital Sírio-Libanês, coordenador do Serviço de Cirurgia de Traumatologia da Beneficência Portuguesa, da Bucomaxilo, e ele é coordenador da AOCMF, o Fellowship Host Center em São Paulo, que é do Grupo Vita, tá? Que é sediado no Grupo Vita, e também é da Faculdade International da AOCMF. E também, não bastando, ele é coordenador da bucomaxilofacial do Grupo Vita Ortopedia. Chega, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, é que eu faço as coisas 5 minutos por dia, daí dá tempo. Então tá bom, até parece. Bom, vamos lá. Gabriel, o que é bruxismo? Existe diferença entre bruxismo ou não? Porque tem gente que arranja os dentes, tem gente que aperta o dente. Exato. O que é? Você está bem informado. A maioria das pessoas que possui algum tipo de hábito parafuncional, na maioria das vezes eles se manifestam exatamente com o ranger dos dentes, que é uma forma de bruxismo, que é o bruxismo mais conhecido entre todos. E existe uma outra forma mais comum também, que é o briquismo, que é apertar os dentes durante a noite, mesmo que você não tenha manifestações dentárias, como os dentes gastos, etc. Tanto um quanto o outro são manifestações, na maioria das vezes, de dificuldade de controle de ansiedade, tensão muscular. Durante a noite você não controla isso. Durante o dia, a nossa posição mais comum, postural, é manter a boca entreaberta. Se você reparar em você, nas pessoas ao seu redor, quando a gente está quieto, a gente está com a boca entreaberta. Durante a noite você não tem esse controle e aí você acaba apertando mais os dentes, a maxila contra a mandíbula, ou, na pior das hipóteses, começa a criar o hábito de ranger os dentes, né? Entendi. Mas tem gente que tem isso também durante o dia, de ficar apertando, né? Já são estágios mais avançados do problema. O hábito parafuncional extrapola o teu controle diário e você começa a apertar ou ranger os dentes também de dia, né? Entendi. E quais são os sintomas para você fazer o diagnóstico? Você que vamos supor, é um paciente, para falar, estou com algum problema. A maioria dos pacientes, no estágio inicial, referem que o parceiro, a mãe, o companheiro, percebe durante a noite que ele faz o barulho de ranger de dentes. Esse é o hábito esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal, né, que a pessoa percebe ao redor. Depois a pessoa também começa a perceber que ela acorda de manhã com fadiga na musculatura massetérica, no temporal, ela acorda com a sensação de rosto cansado, fadiga muscular, parece que ela está cansada, com o rosto cansado de manhã. Isso pode extrapolar para cefaleia, dor de cabeça, etc. E, claro, depois que o tempo vai passando, você começa a apresentar desgastes dentários. Então, os caninos não deixam de ser pontiagudos. Fica tudo retinho. Os dentes ficam todos gastos. Então, é um sinal já clínico que você tem o bruxismo já há algum tempo. E tem alguma doença que piora esse bruxismo ou não? O bruxismo faz parte de um conjunto de manifestações clínicas, entre outras coisas, da síndrome da disfunção cérvico-facial. Então você tem, entre outras manifestações, o bruxismo, mas eu acho que é o bruxismo que piora essa manifestação patológica. Então você tem o bruxismo, você tem uma dificuldade de controlar a ansiedade, você começa a apresentar uma contratura muscular contínua, perene, todas as noites, você começa a apresentar dor de cabeça, cefaleia, dor em aura, você pode apresentar
limitações funcionais, isso vai ficando mais avançado, dificuldade para abrir a boca, estalos importantes, né? Dor numa posição mais pontual, bem na frente da orelha. A maioria dos pacientes procura um otorrino porque ela percebe que ela tem dor de ouvido, e não é dor de ouvido, é disfunção de ATM. Então, o bruxismo caminha junto com essas manifestações até que o paciente evolui para um quadro mais avançado de limitação funcional. Além das dores que ele apresentava, ele para de ter a liberdade completa de abrir a boca, ou a função mastigatória é algo dolorido para ele. Durante as refeições ele tem dor, ele tem dificuldade de comer o lanche, ele começa a pedir lanches menores, ele começa a comer, inicia a alimentação com garfo e faca em vez de comer um lanche com a mão, por exemplo. Então essas são manifestações que vão evoluindo com o tempo. Mas é uma doença super lenta. O paciente piora ao longo de anos, né? E é curioso porque a maioria deles trata milhões de formas conservadoras ou tentativas inúmeras de tratar, e se não for bem conduzido, vai evoluindo, vai piorando, apesar de tratar por 2, 3, 4, 5 anos. Entendi. E tem algum alimento que piora esse quadro? Por exemplo, tem coisa de chicletes, né, que piora isso para quem tem bruxismo, cafeínas, né? O paciente que tem bruxismo ou tem esses hábitos parafuncionais que são limitantes, eu acho que o mais inteligente seria, obviamente, ele não mascar chiclete, por exemplo, né, que é um esforço repetitivo desnecessário. Mas o paciente percebe, de fato, que as manifestações da disfunção de ATM já estão avançando quando durante a refeição ele tem limitação. Por exemplo, a queixa é muito comum. Eu não consigo mais comer o lanche específico que eu comia antes. Alimentos muito fibrosos, carne, de repente o próprio chiclete, ou alguma coisa muito dura, como um pé de moleque, é impossível de comer. Eu adorava comer castanhas, hoje eu não consigo, eu tenho dor articular, porque é aquela mordida daquela peça bem posicionada, assim, bem única. Aí você faz força, faz uma alavanca na articulação e você tem dor, né? Então não acho que os alimentos pioram o problema, mas o hábito do chiclete, sem dúvida. Mas os alimentos específicos, os mais duros ou maiores, eles demonstram a manifestação da doença num processo mais avançado. Entendi. Tem fator, uma predisposição genética, por exemplo, também? Sem dúvida, né? Então, pacientes, do ponto de vista sistêmico, pacientes que têm artrite reumatoide, por exemplo, pacientes que têm uso prolongado de corticoterapia, lúpus, pacientes que são, é bem descrito na literatura, mulheres, terceira década de vida, segunda e terceira década de vida, com o queixinho para trás, que são pacientes padrão facial classe 2. Essas pacientes têm uma tendência maior a manifestar disfunção de ATM. Mas normalmente esses pacientes têm um côndilo mais reduzido, então a função é mais difícil. Pacientes que têm frouxidão ligamentar, uma coisa bastante comum. Então aquele paciente que encosta o dedo no braço, que o joelho passa de 180 graus, o cotovelo, quando você estica o braço também, passa do movimento normal. Então esses pacientes com frouxidão ligamentar também têm uma predisposição. E algumas características anatômicas, né? Um paciente que tem uma articulação onde a eminência articular é um pouco maior, então o movimento de excursão do côndilo é um pouco mais difícil para aquele paciente. E aí isso torna com que aquela articulação para trabalhar dê um pouco mais de trabalho, gere um pouco mais de esforço, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabia que essa articulação existia? Sim. Mas a maioria dos ouvintes provavelmente não sabe que ela existe, né? Assim, nunca se ateve a essa articulação. E a gente não faz exercício nenhum para ela. Você faz ao longo da vida, pratica esporte, qualquer um que seja, mesmo que seja na escola. Você em algum momento da vida machuca o joelho e faz fisioterapia, cria consciência postural. Você tem dor nas costas, faz RPG. Então esse processo ao longo da vida de conhecimento do seu próprio corpo, ele acontece para inúmeras outras articulações do sistema musculoesquelético. Mas para a articulação temporomandibular ele é quase zero. Mesmo que você apresente algum sintoma, como os estalos, etc., isso passa como uma certa negligenciado, né? Então você também não faz diagnóstico, não trata da forma correta, não reabilita, porque nem tratar você tratou,
Então a doença chega num estágio onde ela está num ciclo vicioso, entendeu? Esse é o grande problema. Eu acredito que o maior benefício que a gente pode trazer para os pacientes é o conhecimento do problema. A maioria deles não sabe que tem o problema. Você sabe como é que eu pego aqui no consultório? Porque faz parte do aparelho digestivo, Claro, você começa a digestão pela boca. Aí eu examino os dentes, como você falou, cortados. Depois dos 40 anos você tem menos afta, mas tem periodontite, né? E aí você vê também aftas mordidas laterais. E aí você fala, você não está com dor? Você pede para abrir, estrala. Eu falo, olha, você vai procurar para ver isso aqui. Eles nem sabiam que tinham. E às vezes com dor de cabeça. Eu acabo pegando aqui no consultório. E aumentou muito a incidência. Muito. Sem dúvida. Fala assim, eu não estou conseguindo mastigar e aí começa a ter problema digestivo, porque engole, porque não mastiga. Não mastiga, né? Engole Exatamente. Inteiro, né? É isso aí. E vivendo num momento de extrema tensão que os últimos 2 anos nos trouxeram, né? A todos nós. E aí, um problema diretamente associado ao controle de ansiedade, obviamente, a todos nós afeta, né? Isso não tem dúvida. E pode pegar criança também, adulto você falou já, a faixa etária e o sexo. E pega criança também? A gente não pode confundir, por exemplo, o bruxismo que acontece na criança na idade pré-escolar. Então, a criança entre 5 e 7 anos, ele range os dentes naturalmente, porque aquele ranger de dentes da criança nessa idade está associado à esfoliação dos dentes de leite. Então, o dente de leite, para cair, o organismo precisa com que ele amoleça, para que o permanente faça com que ele caia. O permanente vai nascendo, enquanto ele vai nascendo, a raiz do dente de leite vai se reabsorvendo normalmente, mas aquele bruxismo da criança... É para soltar o dente. Entre aspas, para amolecer o dente, para ver se esse dente cai, né? Então, muitos pais me procuram porque o filho arranja os dentes à noite, mas nessa idade tem uma certa naturalidade, entendeu? Quando nascem os caninos, lá pelos 13 anos, etc., aí acabou, porque o canino é um dente muito grande, o canino faz a guia, né? Ele cria um anteparo, e aí a criança ou adolescente para de ranger os dentes durante a noite. Então, claro que 12, 13 anos já não é normal, mas lá pelos 5, 6, 7, 8 anos a gente entende como um período que isso pode acontecer de forma natural. Agora, no mais idoso, claro que vai fazer o mesmo processo e o dente vai ficar mole e você vai perder esse dente também. Tem muita gente que tem doença periodontal avançada por causa do trauma de oclusão, tem pacientes que os dentes são gastos de maneira tão significativa que o paciente precisa tratar o canal de vários dentes, porque o ranger de dentes gastou o esmalte e começa a expor raiz dentária, né? Começa a expor a polpa dentária e precisa tratar o canal. Outros quebram os dentes, então também é bastante comum quebra de dentes por culpa da fragilidade daquele dente em função do bruxismo, é comum também. E me fala uma coisa, qual que é o tratamento disso? Você já falou que não tem fisioterapia, deve ter alguma coisa que faz relaxar, mas tem placas, né, de silicone, tem outras placas diferentes, botox, me explica um pouquinho melhor. Então, Liboni, a gente, eu te conheço já há alguns anos, conheço da forma como você cuida dos seus pacientes, a gente começa a tratar pelo diagnóstico sempre, né? Então, a primeira coisa importante é entender naquele paciente o que levou esse paciente a desenvolver o hábito parafuncional. Porque senão, independente do tratamento que eu execute, ele vai reincidir naquele hábito parafuncional e pode desencadear todo o problema outra vez. Então, um diagnóstico bem feitinho, exame de ressonância magnética da TM, tomografia, para entender como que esse hábito ou como que essa doença, que é a disfunção de ATM, já interferiu na função e na fisiopatologia daquela articulação. Ok. Nos casos mais simples, a gente classifica mais ou menos de 1 a 5. Nos casos mais simples, Wilks 1 e Wilks 2, a gente vai tratar na maioria das vezes com placas oclusais, aparelhos oclusais, de resina, e essa é uma história legal para te contar, e para quem está nos assistindo, porque quando você coloca uma placa de silicone na boca, ela remete à tua memória afetiva da borracha. Um chicletinho. Chupeta, mamadeira TT, borracha do lápis. Então, quando você bota a placa de silicone na boca e vai dormir, a tua memória neuromuscular fala o seguinte, pode sentar o dente que isso é bom de morder. E fica a noite inteira apertando. É pior, o efeito é reverso. Se usa a placa de silicone no esporte, para prevenir trauma esportivo, e se usa a placa de silicone ou de acetato para clareamento dentário, etc. As placas de silicone para TM têm um efeito um pouco controverso. Eu particularmente não gosto de empregar.
Mas as placas de resina emitem um outro sinal, uma outra mensagem. O Nelson colocou um negócio duro na boca aqui, eu não sei o que é, pode ser um espinho de peixe, caroço de azeitona, pedra. Não aperta. Não aperta porque é duro, pode me machucar. Então a propriocepção de uma placa de resina tem um outro efeito, que é abrir a boca, porque eu não sei o que é. E aí o paciente relaxa a abertura bucal durante a noite. Isso vai mudando a memória neuromuscular até que ajuda a apagar o hábito do bruxismo noturno. Então, a placa de resina tem um efeito mais positivo no tratamento da disfunção de ATM. Além disso, nesses pacientes que têm uma disfunção menos grave, né, ou mais moderada, mais leve, a fisioterapia para ATM é espetacular. Então, os pacientes que nos procuram para serem assistidos, eles passam por acompanhamento fisioterápico. Existe uma subespecialidade da fisioterapia que trata a TM, exercícios isométricos e de controle muscular, analgesia, a eletroacupuntura, TENS, laser, protocolos específicos para a TM, que são extremamente úteis. O paciente tem muita melhora da dor e ele consegue trabalhar os músculos que ora estavam muito contraídos ou relaxados demais para encontrar um equilíbrio, como a gente faz com o joelho. Os pacientes que estão no quadro muito avançado, onde eles têm limitação funcional, dificuldade de abrir a boca, na ressonância a gente observa a ruptura do disco articular, a ruptura do tendão articular, são quadros onde há uma mudança drástica da anatomia da articulação temporomandibular. Esses pacientes são cirúrgicos. O tratamento é uma cirurgia simples, realizada percutânea, através de acesso cirúrgico pré-auricular ou endoaural, onde a gente vai dentro da articulação, corrige as alterações ósseas já presentes, reposiciona o disco, muitas vezes sutura o disco, e se for impossível, tira o disco, mas na maioria das oportunidades a gente consegue reposicionar o disco e prender o disco com uma âncora. Então o disco fica absolutamente no lugar. E aí a fisiopatologia dessa articulação fica, entre aspas, refeita. No pós-operatório, o paciente vai para a fisioterapia, reabilitação, como se fosse uma articulação musculoesquelética qualquer, e esse paciente em 3 a 4 meses está bastante reabilitado e muito bem. E existe o limbo, que é aquele paciente do intermediário, como em qualquer outra especialidade, onde ele não é nem leve demais para ficar bem com os tratamentos mais conservadores e nem tem indicação de forma nenhuma cirúrgica. Esses pacientes devem ser hoje 30% de um todo, e de alguns anos para cá nós começamos a realizar procedimento minimamente invasivo para eles, o uso da ótica, do vídeo, a cirurgia vídeo assistida, a artroscopia de ATM, que foi desenvolvida no Brasil. Já tinha alguns pioneiros no início dos anos 90, início dos anos 2000, grandes cirurgiões valorosos que tentaram desenvolver, mas sem instrumental específico. É muito difícil trabalhar por vídeo sem ter instrumentos e materiais adequados, equipamentos adequados. De 2013 e 2014 para cá, nós tivemos alguns instrumentos e equipamentos muito melhores e nós conseguimos implementar a artroscopia da ATM para esse grupo de pacientes que nem melhora com tratamento conservador, tampouco tinham indicação de tratamento aberto e que ficavam 3, 4, 5, 10 anos tratando sem resultado. Eles têm alterações musculares, dor muscular, cefaleia, alterações funcionais moderadas e leves, mas fundamentalmente dor articular. E aí a artroscopia por vídeo é fantástica, porque a gente consegue fazer um procedimento de tratamento inflamatório, de reposicionamento do disco, hoje de sutura do disco tal qual nós fazemos pelo procedimento, pela via aberta, e esse paciente vai para a reabilitação depois do mesmo jeito. Isso foi uma grande virada no tratamento da disfunção. Como na cirurgia do aparelho digestivo. Exatamente. E o Botox não funciona nesses casos? Desculpa, esqueci, já tinha me perguntado, esqueci de falar. O Botox é muito legal. O que o Botox faz? Ele atua na musculatura diminuindo o tônus daquela musculatura. Aqui o Botox não tem nada a ver com o movimento, ele tem a ver com o tônus, com a força muscular. Se eu tenho um problema que tem parte da sua origem na força da musculatura atuando sobre a articulação e sobre a face,
a gente acredita que se eu tiver uma droga, que é a toxina botulínica, que vai diminuir essa força, eu tenho resultados melhores. Porém, aplico o Botox, eu faço o diagnóstico, aplico o Botox. Melhora da dor? Melhora. Melhora daquela fadiga muscular? Melhora. Mas eu não atuei sobre a memória neuromuscular. Eu não fiz fisioterapia para reabilitar aquela articulação. Fatalmente, 3 ou 4 meses depois, o paciente reincide na dor. Então, quando que o Botox é, na minha opinião, mais bem indicado? Fiz o diagnóstico, atuei sobre o hábito parafuncional, o paciente vai usar um aparelho oclusal, vai reabilitar os dentes se for necessário, vai fazer a fisioterapia, que obviamente é muito comprometida se o paciente está com toxina botulínica naquela região. Quando ele termina o procedimento reabilitador, tanto oral quanto fisioterápico, ele entra num quadro de estabilidade e diminuição da dor. Por incrível que pareça, é aí que eu faço Botox. Porque eu aumento a longevidade do resultado, e aquele Botox que teria uma duração de 90 dias vai ajudar por 6 meses, 8 meses. Tá. Se ele voltar a apresentar desconforto depois, eu posso reaplicar, mas eu já tratei o doente antes do Botox, da toxina. Eu não acredito que a toxina consiga... É muita maldade, você coloca toda a responsabilidade do tratamento na toxina botulínica. E depois você fala que ela não deu certo. Não é isso. Eu acho que você não fez o conjunto todo da obra. Não fez o diagnóstico que nem você falou no começo. Tem que ver a clínica, exames, em cima disso fazer uma estratégia de tratamento. Exatamente. A toxina botulínica é sim muito boa, ela é parte do tratamento, mas ela não é o tratamento. Agora, assim, pastor, você deu um monte de informação muito importante, é um assunto comum e as pessoas não sabem disso, tá? Então, se eu tenho um problema aqui, essa dor, essa dificuldade para mastigação, está tendo um problema dentário, a primeira pessoa vai procurar o seu dentista. O dentista ele tem capacidade ou o seu médico que está acompanhando, ele tem capacidade de te fazer orientação ou ele procura o bucomaxilo? Não, eu acho que o dentista é provavelmente o profissional mais próximo dos nossos pacientes, né? É muito raro a gente perguntar para quem a gente atende, para os nossos pacientes, você tem um dentista de confiança? Tenho. A maioria de nós tem um dentista de confiança. E ele deve procurar o dentista, porque não só o diagnóstico precoce está muito mais perto do dentista do que do ultra especialista, como também o dentista pode ajudar já realizando algumas reabilitações odontológicas necessárias. Dentes perdidos têm que ser repostos, próteses devem ser feitas, restaurações erradas devem ser restauradas. Então, uma vez que o dentista reabilite a cavidade oral desse paciente, quando ele chega para mim, eu já tenho um diagnóstico diferencial resolvido. Quer dizer, olha, sua parte odontológica, sua parte oral, ela está bem, então a gente já passou por isso. Mas é claro que se o dentista perceber que esse paciente já apresenta limitações funcionais, principalmente, dificuldade de abertura bucal e aquele doente que abre a boca e não fecha, que a gente pode falar muito dele um pouquinho também, aí ele pode associar e pedir apoio para o bucomaxilo de uma forma mais precoce, né? Mas você sabe quem é que faz o diagnóstico, além de você, Nelson, desse paciente? O otorrino. Porque a maioria dos pacientes procura primeiro o otorrino, ele tem dor de ouvido, ele associa a dor articular com a dor de ouvido. Então eu vou te dizer que hoje eu recebo muito mais pacientes dos colegas da otorrinolaringologia do que da odontologia propriamente dita. O diagnóstico precoce é muito vinculado à dor de ouvido. Puxa vida. Bom, Gabriel, eu acho que fantástico a tua entrevista. Agradeço. Eu te agradeço por ter vindo aqui. Ele veio correndo, ele veio paramentado. Eu vim. Nós combinamos, eu vim de preto também para combinar com você. Mas olha, obrigado pelas informações. Com certeza nós vamos deixar o teu contato. Que legal, eu acho que as pessoas que puderem, se tiver a possibilidade de passar com você, vai ser fantástico. E obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado a você, Liboni. A gente já trabalha juntos há alguns anos. Fizemos alguns projetos de trauma juntos, né? E como você, sou um entusiasta do bom atendimento ao paciente de trauma. Aqui no Brasil ele é relativamente pouco difundido da forma como a gente acredita que ele deveria ser feito. Sim. A gente encontra barreiras até culturais para que isso seja implantado, né? Dentro do hospital, dentro políticas, entre nós, né? Sim. Entre colegas, as barreiras culturais entre nós.
Mas quem sabe ainda no futuro, a curto prazo, a médio prazo, a gente vê isso acontecendo aí. Você é um grande amigo, parabéns pela iniciativa no canal aqui da clínica e sempre que eu puder ajudar com informações relevantes vai ser um prazer. Obrigado. Vai ser. Nós vamos voltar para falar de trauma depois. Opa, muito legal. Então um grande abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Liboni. Tchau, pessoal.